Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e eu adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui comigo é porque você gosta também, não é mesmo? Hoje a gente vai falar de algumas temperaturas que influenciam na fermentação, no pão, em tudo. A temperatura é um dos grandes fatores influenciadores do pão. O que acontece aqui, gente? A gente vai falar de 4 temperaturas principais. Temperatura de fermentação. Qual é a melhor temperatura para fermentação? Eu vou falar sobre a temperatura ideal de fermentação e a gente está falando aqui de pão de fermentação natural. Por que eu estou falando isso? Porque a temperatura de fermentação do pão de fermentação natural pode ser um pouco diferente da temperatura de fermentação do pão de fermentação biológica, com aquele fermento de padaria, sabe? Aquele fermento de padaria tem muita levedura nele, então ele faz o pão inflar mais rápido do que o pão de fermentação natural. Pão de fermentação natural é feito com levain, que é o fermento natural, que tem bactérias e leveduras, não é mesmo? E ele tem menos leveduras do que o fermento de padaria, então ele demora mais tempo para crescer a massa, né? Mas com isso ele traz um monte de benefícios. E o que a temperatura tem a ver com isso? Quando o pão é de levain, ele aguenta temperaturas um pouquinho mais altas. Se a sua temperatura está entre 23 graus Celsius e até uns 26, 27 no máximo, você consegue fazer pão de fermentação natural. A temperatura ideal de fermentação, vamos dizer assim, no mundo ideal, a temperatura é de 26 graus. Ela pode variar entre 24 e 26 graus, mas para pães de fermentação natural, quando está um pouquinho mais quente, é melhor. Isso não significa que se você fizer pão a 24 graus ou a 23 graus, ele não vai dar certo. Ele vai dar certo, mas ele vai demorar um pouquinho mais a fermentar. E se tiver mais de 26, 27 graus, você vai conseguir fazer pão também, mas ele vai fermentar muito mais rápido. E aí você vai perguntar assim, como que eu vou saber essa temperatura? Eu não consigo saber, eu não consigo olhar para o pão, ou olhar para o ambiente, ou sentir o ambiente e saber qual temperatura que tá. Então o que eu te recomendo? Eu te recomendo comprar um termômetro, na verdade, alguns termômetros. O termômetro que eu recomendo você a começar é o termômetro de leitura instantânea. É um termômetro que parece até um revolvinho e você aponta ele para a massa e você lê a temperatura da massa instantaneamente. É com esse termômetro que você vai fazer o seu pão com muito mais assertividade. Você não precisa ter um termômetro, mas o termômetro ajuda demais. Então, quando você está fazendo a sua massa, temperatura ideal entre 23 e 27 graus, sendo a ideal, a melhor, mundo ideal, 26 graus, entre 24 e 26 você está aí numa janelinha muito boa de temperatura, tá bom? Aí como que você faz para driblar se a temperatura está muito alta ou muito baixa? São muitas coisas que você pode fazer, né? São muitos recursos que você vai poder usar. Você tem que trabalhar com a temperatura da água, você tem que trabalhar com a temperatura do ambiente. Então, se tiver muito calor, a geladeira pode ser a sua melhor amiga. Então, vocês agora já sabem qual a temperatura ideal de fermentação de uma massa em temperatura ambiente. Durante aquele período da primeira fermentação, idealmente, né, a gente vai trabalhar entre 24 e 26 graus. A primeira fermentação começa a partir da mistura do fermento natural e ela vai até o momento da modelagem. Tá bom? Então, trabalhe a sua massa entre 24 e 26 graus, que você vai ter a tendência de ter mais sucesso com o seu pão. A temperatura é um grande fator influenciador da fermentação. Ele é um dos grandes fatores, né? Ela não é o único, mas ela é um dos grandes fatores de influência na fermentação. Então é muito importante a gente cuidar da temperatura de fermentação da nossa massa, tá bom? O que a gente faz? Então vamos lá, falei aqui da temperatura de primeira fermentação, falei que a partir da modelagem a gente começa o quê? A segunda fermentação. E muitas vezes a gente faz o nosso pão de fermentação natural com segunda fermentação na geladeira. Por quê? Porque quando a gente fermenta o nosso pão na geladeira, a geladeira vai reduzir a velocidade de fermentação e a gente vai conseguir, primeiro, né, atrasar um pouco a massa de ficar pronta para assar. Mas por quê? Porque a longa fermentação vai trazer muitos benefícios para a nossa massa de pão.
É bom para nossa agenda também, porque às vezes você termina de preparar o seu pão lá às 8 horas da noite ou 9 e você não tem tempo, né, de esperar ele fermentar para ficar pronto para o forno na segunda fermentação. Então, esse é um dos motivos. Coloca na geladeira, espera até o dia seguinte para você não precisar ficar acordado até tarde para o pão ficar pronto para o forno. Esse é um dos motivos. Mas eu acho que o melhor motivo da fermentação feita na geladeira é que ela traz muitos benefícios para a sua massa de pão. Benefícios nutricionais e benefícios sensoriais. Os benefícios nutricionais, né? Por que eles acontecem? Porque na geladeira as bactérias ácido láticas que moram no fermento natural vão se multiplicar, elas gostam do ambiente frio, tá? Então esse ambiente é propício para as bactérias ácido láticas. E essas bactérias ácido láticas vão processar a massa de uma forma bem simplista. Elas vão processar a massa e vão disponibilizar uma série de micronutrientes que estão dentro do trigo, dentro da farinha de trigo ou do que você vai usar, que normalmente é farinha de trigo, elas vão disponibilizar esses micronutrientes para que quando a gente asse o pão e coma o pão, esse pão seja rico nutricionalmente. Então, uma das formas de facilitar esse enriquecimento da sua massa de pão é colocando ela na geladeira para ela ter mais micronutrientes biodisponíveis. Esse é um ponto. Um outro ponto é que quando você alonga a fermentação do seu pão, a cadeia de glúten, né? Que o glúten muita gente tem um pouco de intolerância, sente gases, fica incomodado. Então, a fermentação longa na geladeira vai ajudar a quebrar a cadeia de glúten da massa. Portanto, quando o pão for assado, a cadeia de glúten já vai estar muito mais delicada, mais deteriorada mesmo com o tempo, com a fermentação longa, e com isso você vai ter um pão com um menor teor de glúten. Tá? Esses fatores são muito importantes e você consegue esses fatores nutricionais quando você faz uma fermentação longa na geladeira. E aí, você vai falar assim, como que eu vou fermentar meu pão na geladeira, né? Como que é? Quanto tempo? Qual temperatura? Aqui eu não tô falando de tempo, aqui eu tô falando de temperatura. Vamos falar agora das temperaturas da geladeira. São várias as temperaturas. Como é que você vai saber a temperatura da sua geladeira? Nem todo mundo sabe a temperatura da geladeira. O negócio é o seguinte, para descobrir a temperatura da sua geladeira, compre um termômetro de geladeira. Compre um termômetro pequenininho, baratinho, custa R$20. Você vai saber a temperatura da sua geladeira. E outra coisa, cada prateleira da sua geladeira vai ter uma temperatura diferente, não é? Por quê? Porque mais para cima é a temperatura de um jeito, mais para baixo a temperatura de outro jeito. O único jeito de você ter certeza da temperatura da sua geladeira é comprando um termômetro. Tem gente que tem termômetro em todas as prateleiras, mas o que eu gosto de fazer, que é uma forma muito simples, eu gosto de colocar minha massa na geladeira, numa vez eu meço a temperatura numa prateleira, aí fermento naquela prateleira, vejo o que dá. Na outra vez eu coloco na outra prateleira, fermento na outra prateleira, vejo como é que dá. Na outra eu coloco na outra prateleira, fermento naquela prateleira, anoto a temperatura, vejo como é que dá. E aí eu vou saber qual é o melhor resultado que eu vou ter em qual prateleira. E aí a partir de então eu vou escolher a prateleira que me deu o melhor resultado. E aí você vai falar assim, mas qual é a melhor temperatura para eu fermentar na geladeira? Vai depender de muitos fatores, vai depender da temperatura que você fermentou a sua massa antes de modelar, por exemplo, vai depender do tempo que você fermentou a sua massa fora da geladeira, mas de uma forma bem simplista, quando você coloca a sua massa numa geladeira mais fria do que 4 graus Celsius, por exemplo, entre 1 e 4 graus Celsius, você vai praticamente bloquear a fermentação da massa, ou seja, a sua massa não vai crescer, ela vai parar, as leveduras vão parar vai reduzir a atividade enzimática das leveduras que estão na sua massa e com isso ela vai diminuir muito drasticamente a fermentação, né? A massa vai parar de crescer abaixo de 4 graus Celsius. Se você colocar a sua massa entre 4,5, 5 graus e 7 graus, ela vai continuar a fermentar numa velocidade mais baixa do que na temperatura ambiente. Por quê? Porque a temperatura ambiente, se ela tivesse a 25 graus e na geladeira está 5, você tem 20 graus a menos de temperatura na geladeira. Então, a velocidade de fermentação vai ser bem menor, não é mesmo?
Então, se você ainda quiser que a sua massa cresça um pouquinho na geladeira, você precisa da geladeira acima de 4 graus e abaixo de 7 graus e meio para você ter um tempo suficiente de fermentação longa, né? Se você não quiser que a sua massa praticamente pare de fermentar, você vai colocar a sua geladeira a 4 graus ou 3 graus. E aí, quando a sua massa chegar nessa temperatura, ela vai demorar umas horinhas para chegar nessa temperatura, mas quando ela chegar nessa temperatura, a fermentação vai ser praticamente bloqueada e vai haver uma produção de ácido acético pelas bactérias ácido-láticas. Elas vão produzir o ácido acético, a sua massa pode até ficar mais com aquele gosto mais ácido, que muita gente quer. Quando a massa vai para a geladeira e fica muito tempo na geladeira, ela tende a ter um gostinho mais ácido. E isso é uma delícia, né? O pão de fermentação natural, ele tem essa característica. E se você quiser que ele tenha um ácidozinho maior, faça a sua fermentação, segunda fermentação na geladeira e deixe ele lá pelo menos umas 8 a 10 horas. Vai depender da sua farinha. Tem farinhas que aguentam 36 horas na geladeira. Tem farinhas que não aguentam. A maioria das farinhas do Brasil não aguenta esse tempo todo. Mas aguenta 10, 12 horas de geladeira de boa, tá? Normalmente as geladeiras não passam de 7 graus para elas preservarem os alimentos que estão lá dentro. E se você tiver uma adega de vinhos, aí ela pode passar de 7 graus, né? Mas aí você tem que tomar muito cuidado, porque acima de 8 graus a massa vai fermentar mais rápido. Não tão rápido quanto a 25 graus, mas ela vai fermentar mais rápido. Então, você não pode deixar a massa 10, 12 horas numa geladeira, numa adega ou numa fermentadora que tá lá 8, 9 graus Celsius, porque senão a sua massa vai fermentar muito mais rápido se ela tivesse a 4 graus Celsius, que estaria com uma fermentação praticamente bloqueada. Tá bom? Então vamos lá, temperatura do forno. Primeira coisa, você tem que saber se o seu forno está regulado. Você tem que conhecer o seu forno, né? Porque não adianta você colocar lá no marcadorzinho do forno, olha, essa é a temperatura que eu quero. E se o seu forno não estiver regulado? Como é que você vai saber que seu forno está regulado? Você vai saber se o seu forno está regulado, se a temperatura que você está colocando no marcador é a temperatura do forno, com um termômetrozinho de forno, gente. Custa tipo R$20, R$25, é muito baratinho. Esse termômetro vai ajudar você a saber se o seu forno está regulado para fazer pães, especialmente pães rústicos de fermentação natural, que exigem uma temperatura mais alta em alguns momentos do cozimento. Se for um pão, daqueles pães mais molinhos, mais macios, que não é pão rústico de farinha, alho, sal e fermento, aí você consegue fazer a menos de 200 graus, e na verdade é para fazer a menos de 200 graus. Mas se você está fazendo um pão rústico de fermentação natural, aí você vai precisar de temperaturas mais altas. Para você saber se o seu forno chega nessas temperaturas, você precisa de um termômetro de forno. Não tem mágica, não tem telepatia, não tem bruxaria, o jeito é saber a temperatura do seu forno mesmo. E aí você vai decidir, se o seu forno estiver regulado, quando você marcar lá 220, ele chega a 220. Se você marcar 220 e ele chegar a 240, ele está desregulado. Se ele chegar a 180, ele nem chega a 220, tá? E aí você vai ter que chamar um técnico para ver o que tem de errado com o seu forno, para regular o seu forno. Qual a temperatura ideal para o forno, né? Pra gente assar um pão rústico, um pão daquele de casca grossa. A temperatura ideal é a partir de 210 graus Celsius. Na minha experiência, eu tô falando aqui, ó, no meu forno, na minha experiência, temperaturas acima de 220 são as melhores. Então, assim, normalmente eu pré-aqueço o meu forno a uns 230, 240 ou até 260 graus por meia hora, mais ou menos, até ele ficar bem quente. E aí, na hora que eu coloco o pão, eu abaixo a temperatura do meu forno para mais ou menos 240, 235, dependendo do tamanho do meu pão. Isso depende, não tem como eu te dar uma resposta 100%. Vai depender da temperatura do pão. E isso é no meu forno. Você vai descobrir o seu com esses parâmetros que eu tô dando. Você vai fazer uns testes no seu forno. E aí, nos primeiros minutos, você vai assar o seu pão nessa temperatura mais alta. Depois você vai abaixar a temperatura do seu forno para o pão assar por dentro, tá? E se precisar, eu mudo ele de grade, eu coloco ele numa grade superior no meu forno caseiro, ou então eu coloco alguma coisa para bloquear a temperatura que tá logo na base do meu pão, né? Tipo um tabuleiro, alguma coisa assim, para não queimar o fundo do meu pão, tá bom?
Eu tô falando do pão que é assado no forno caseiro, tá? Você pode assar pão em vários tipos de forno, forno elétrico, forno a gás, forno de lastro com vapor, forno turbo, tem gente que assa pão, forno de convecção, enfim, são vários tipos de fornos. Então, assim, eu tô falando hoje do meu forno caseiro, que é um forno a gás, que tem um controle digital de temperatura, né? Cada pessoa vai ter um objetivo, cada pessoa tem um orçamento diferente, um espaço diferente, então você vai buscar o melhor forno que se encaixar melhor em todas essas suas necessidades, tá bom? E a sua realidade. Chegando então ao ponto aqui que a gente falou de temperatura de forno, quem chegou aqui na live agora, a gente já falou de temperatura de fermentação em temperatura ambiente, a gente falou de temperatura de fermentação na geladeira, aí depois a gente falou de temperatura de forno, né? Quais são as melhores temperaturas para assar um pão. E agora eu vou falar de temperatura do pão, temperatura interna do pão. Por quê? Porque é importante você conhecer e considerar a temperatura interna do seu pão de fermentação natural, para você saber se ele está cozido, se ele está assado. Como que eu vou descobrir a temperatura interna do meu pão? Gente, com termômetro. Termômetro é vida. Compra um termômetro, vai facilitar a sua vida absurdamente, especialmente quando você está começando a fazer pão. E eu vou te falar o seguinte, eu já fiz curso com os maiores padeiros do mundo, em vários lugares fora do Brasil. Todos usam termômetro. Termômetro é coisa de profissional. E se você pode usar uma ferramenta que é barata, fácil de usar, que os profissionais usam, por que não? Então você vai saber se o seu pão tá assado usando um termômetro. Aí é um termômetro específico, não é o termômetro de apontar para o pão, para a massa, não é o de leitura instantânea, é um termômetro de espeto e ele é digital e ele tem um pedacinho da maquininha digital e ele tem um palitinho. Você espeta ele na sua massa de pão que foi assada na hora que ela sair do forno, não coloca ele dentro do forno porque ele vai quebrar, vai derreter. Você tem que tirar a sua massa do forno, colocar numa grade, coloca na mesma hora, espeta a sua massa com esse termômetro. Na hora que você espetar a sua massa com esse termômetro, ele vai ler rapidinho a temperatura da sua massa. E aí você vai saber qual temperatura que a massa tá. Agora, qual que é a temperatura que eu posso considerar que o meu pão tá assado? Na minha experiência, eu considero que o meu pão tá assado quando ele passa de 95 graus. Tranquilo, tá assado. Acima de 95 graus, a massa tá assada. Abaixo de 95, se for tipo 94,5, 94,2, tranquilo. Mas se for 92, 91, 90, volta com ele pro forno, deixa ele mais tempo, porque ele não ficou pronto. E aí, isso tudo tem relação com temperatura de forno, com fermentação, com o tempo que você colocou no forno, tá? Eu não tô falando disso aqui agora, mas basicamente é o seguinte, se o seu pão ficou tempo insuficiente no forno, ele não vai estar com a temperatura acima de 95 graus depois de assado. Então você tem que fazer o quê? Voltar com ele pro forno. Se você não fermentou o seu pão adequadamente, pode ser também que ele não cozinhe mesmo, que ele não chegue. Então, assim, tudo isso influencia. Mas eu tô partindo aqui do princípio que ele foi fermentado adequadamente e que a única coisa que aconteceu com ele foi que ele ficou pouco tempo no forno, ou que a temperatura do forno estava muito baixa e o pão não cozinhou adequadamente. Então, nesse caso, você realmente precisa voltar com o seu pão pro forno. Aí você já sabe, na próxima fornada, você vai saber, nossa, eu tenho que deixar mais tempo, ó, minha temperatura do forno estava muito baixa, eu acho que eu vou aumentá-la um pouco. Você entendeu por que tudo é conectado, né? Essas temperaturas todas são conectadas e uma influenciada, né, pelo que você fez antes. Por isso que é importante você saber disso, porque na hora que você for fazer seu pão, é só você pegar lá o seu caderninho do pão e anotar essas coisas para a próxima fornada você fazer melhor, tá? Beijo, obrigada e até a próxima. Tchau!